Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Melhorou. Quem está alegre aí? Alguém está alegre? Todos estão? Quero, primeiramente, deixar aqui a minha gratidão à igreja, na pessoa do Rafael, por ter me dado essa oportunidade de estar aqui para meditar um pouco na palavra de Deus. E para mim é um grande privilégio e espero ser uma bênção para os irmãos. Gostaria também de pedir a oração dos irmãos, porque os irmãos sabem, nós transferimos nossa residência lá de São Joaquim da Barra para aqui em Ribeirão Preto, há quase 3 meses, e confesso aos irmãos que eu tenho uma certa dificuldade em morar aqui, né? Não pela cidade, não pelas pessoas, mas porque a minha infância foi na roça, né? Morando na fazenda, depois eu vim para a cidade. Depois antes de me casar, eu comprei uma casa e fazia 42 anos que eu estava morando na mesma casa. Casei, criei meus filhos lá. Então, talvez Ribeirão, numa lista de cidades para onde eu iria, estaria talvez em último lugar, não sei. Não, em último talvez não, né? Mas Deus tem um propósito para tudo, não tem? Eu quero pedir a oração dos irmãos para que Deus nos mostre realmente o propósito dele na minha vida, da minha esposa, porque nós ministramos lá na igreja de São Joaquim da Barra por 18 anos e 9 meses. E quando eu deixei o ministério foi um pouco difícil, né? Acostumado a pregar a palavra, instruir pessoas, né? Enfim, pastoreando, né? E também isso, deixar o ministério, nós deixamos por motivos bem que se justificam, né? Mas nós ainda queremos ser úteis nas mãos de Deus. Então os irmãos orem por nós, para que Deus realmente nos oriente, nos mostre o propósito que Ele tem para essa vinda para cá, né? Que nós sejamos uma bênção. Eu agradeço então a acolhida dos irmãos aqui, né, nas nossas vidas, que tem sido algo bem diferenciado, né? E o carinho, a amizade que os irmãos têm demonstrado para conosco tem sido algo que tem amenizado um pouco esse choque, né, que nós tivemos em vir para cá. Irmãos, eu quero falar um pouco hoje, né, sobre Páscoa. Então não vou pregar expositivo, vou falando aos irmãos de forma temática um pouco sobre a Páscoa. Abram suas Bíblias comigo para o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler um texto aqui para servir de apoio àquilo que nós vamos falar também. E abram então aí sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 8. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer.
fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e a comerão. Vamos fazer mais uma oração. Eterno Pai, sabemos que é do agrado do Senhor estarmos aqui nesta noite, reunidos com esse objetivo único de adorar ao Senhor e aprender da Tua Palavra. Instrua-nos, Pai, nesta noite, porque nós queremos sair daqui melhores do que quando chegamos. Abençoa cada um dos irmãos, fale ao coração de cada um, e que eu também seja um instrumento útil nas Tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, nas últimas décadas, eu vou falar o que é a Páscoa, ou quem é a Páscoa. Nas últimas décadas, a humanidade tem se transformado rapidamente e de uma maneira sem precedentes na história. O capitalismo tomou conta do mundo e transformou tudo, ou quase tudo, em fonte de renda, de lucro ou de consumo. E com isso até as festas, algumas até de caráter religioso, se tornaram um nicho de mercado para o comércio, objetivando mais ganho financeiro. Entre essas festas nós temos o Natal, a Páscoa, e também o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças. E com a profanação, alguns eventos perderam seus sentidos originais, humanos, familiares e religiosos. E hoje a riqueza simbólica das celebrações, muitas vezes, não passa de coisas engraçadas, incomuns e sem sentido. Quero começar dizendo para os irmãos o que a Páscoa não é. E eu quero dar algumas explicações didáticas. A Páscoa não são os ovos de Páscoa, feitos com chocolate, como a gente vê aí, os supermercados todos, faz uma seção só de chocolate, de ovos de Páscoa. Então, para informações, na antiguidade, os egípcios e os persas costumavam tingir ovos com cores da primavera e presentear os amigos. Para alguns povos, o ovo simbolizava o nascimento. Por isso, os persas acreditavam que a terra nascera de um ovo gigante. E por que ovos de chocolate? Essa história tem seu início com as civilizações dos maias e dos astecas, que consideravam o chocolate como algo sagrado, tal qual o ouro. E os astecas usavam como moeda de troca. E na Europa só apareceu a partir do século XVI, tornando-se popular rapidamente. Era uma mistura de sementes de cacau, torradas e trituradas, depois juntada com água, mel e farinha. O chocolate na história foi consumido como bebida e era considerado como um alimento que dava vigor. E por isso era reservado em muitos lugares aos governantes e soldados. E os bombons e ovos de Páscoa, como conhecemos hoje, surgiram no século XX já. A Páscoa então não é ovos de chocolate. A Páscoa também não é coelhos. A gente tem até umas musiquinhas aí, coelhinho da Páscoa. Também não é. No Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e simbolizava a vida. Em outros pontos da terra era símbolo da fertilidade, por causa do grande número de filhotes que eles tinham, procriavam muito. E
E os coelhos também têm alguma coisa a ver com a abundância da vida, algo inesgotável, que se multiplica, que não se esgota. A tradição do coelho da Páscoa foi trazida, melhor dizendo, para as Américas pelos imigrantes alemães em meados do século XVIII. E o coelho então visitava as crianças e escondia os ovinhos para que elas os procurassem. E essas tradições pagãs, então, foram introduzidas oficialmente pela Igreja de Roma por volta do ano 1215, mais ou menos, né? Nas comemorações da Páscoa, e passaram a significar ressurreição, esperança e fraternidade. Também havia, com tudo isso, né, veio o interesse em incorporá-las à festa da Páscoa com fins lucrativos. Mas nenhuma dessas, nem o coelho, nem os ovos de Páscoa, possui qualquer base nas Escrituras Sagradas. Nós não encontramos isso na Bíblia. E a Páscoa também ainda não é também o cordeiro imolado, os pães asmos e as ervas amargas, né? Como os judeus faziam, obedecendo o mandado de Moisés, conforme descrito em Êxodo capítulo 12. Então, o que é a Páscoa, ou quem é a Páscoa? A celebração da Páscoa se revestia de grande importância para o povo hebreu, que posteriormente se tornou o povo judeu. E por que tal celebração era tão importante para eles? Para que nós possamos entender o que era a Páscoa, precisamos reportar a história bíblica daquele povo. Um povo que desde Gênesis, lá no capítulo 12, veio, né, através do patriarca maior, que é Abraão, do qual nasceu Isaac, também Jacó, e esse teve 12 filhos, e esses se multiplicaram, dando origem à nação dos hebreus, ou como conhecemos mais comumente, o povo de Deus, ou o povo de Israel, com o qual Deus tratou como sendo seu durante vários séculos. E só para relembrar os irmãos, porque eu sei que os irmãos sabem muito bem disso, de forma resumida, nós sabemos que Jacó e seus filhos, noras e netos começaram a passar fome na terra de Canaã, onde moravam, e em busca de alimentos, né, como diz lá em Gênesis capítulo 42, partiram para o Egito e ali estabeleceram residência. Passados alguns anos vivendo no Egito, aquela família de cerca de 70 pessoas se multiplicou e formou um grande povo, e na sucessão dos faraós tomou posse um que fez deles escravos, e com isso começaram a padecer maus tratos, ao que se levantaram a voz e clamaram a Deus, ao Deus de seus pais. Isso cerca de 400 e tantos anos, né, depois. E esse Deus, né, que ouviu esse clamor e mandou Moisés para libertá-los da escravidão. E isso aconteceu então mais ou menos por volta do ano de 1300 antes de Cristo. E por causa do coração endurecido do faraó, Deus envia através de Moisés 10 pragas ao Egito. A gente conhece bem isso aí também, que é narrado no capítulo 7 até o capítulo 11 de Êxodo, e para que pudesse forçar, né, o rei, o faraó, a libertar o povo. Então nós chegamos à 10ª praga, que era a última também, que foi a morte dos primogênitos, como descrito em Êxodo capítulo 11. E ante essa praga, Faraó se viu obrigado a libertar o povo, porque até a sua casa fora atingido pela morte de seu filho mais velho. A Páscoa para os judeus significava a festa da libertação do jugo dos egípcios. Mas para que tal libertação fosse concretizada, houve antes um requerimento da parte de Deus: um cordeiro sem mancha, né, que não tivesse qualquer tipo de... ele tinha que ser de uma só maneira, né, de uma só cor, e precisava ser sacrificado, o seu sangue colocado nos portais, nos umbrais da casa daqueles dos
dos hebreus, né, como um sinal para que o anjo da morte não matasse o primogênito dela, que era a praga, né? Deus iria mandar o anjo para matar o primogênito daqueles que não tinham o sangue ali aspergido nos portais da casa. Então, essa era a garantia, né, de proteção para que a morte não entrasse naquela casa, e significava a passagem da escravidão para a liberdade. E agora, a própria palavra Páscoa originou-se do termo hebraico Pessah, não sei se é assim que pronuncia, que significa passagem. E assim a Páscoa para os cristãos simboliza a passagem da morte para a vida. Entre os cristãos, a Páscoa está ligada à ressurreição de Jesus Cristo, e porque Cristo ressuscitou, temos a esperança da vida eterna. Amém ou não? Amém? Fomos libertos da escravidão do pecado, da mesma maneira como aquele povo fora liberto da escravidão egípcia. Cristo verteu seu sangue na cruz, e por causa disso a morte não tem poder sobre aqueles que creem nele para a salvação. Ele é a essência de toda a fé cristã. Ele é o Cordeiro de Deus, sacrificado uma vez por todas em prol da salvação daqueles que crerem. É a nova aliança de Deus realizada por seu Filho, agora não apenas com um povo, mas também com outros povos, os chamados gentios. Em João capítulo 1, versículo 29, a parte B do versículo, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colossenses 1,14, Paulo nos instrui da seguinte forma: em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B do versículo diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Com Ele, então, nessa ideia de passagem, com Jesus, se passa das trevas para a luz, conforme Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Se passa também da perdição para a salvação. Lucas 19,10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se passa da cegueira para a visão. Lucas 4:18-19, o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos. Também com ele se passa da velha para a nova criatura. 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também se passa da natureza adâmica do pecado para a natureza divina. 1 Coríntios 15:22 diz: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Com ele se passa da morte para a vida, como já falei. João 5,24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, então, oferecendo seu corpo e sangue, assume o duplo sentido da Páscoa judaica, sentido de libertação e de aliança. E ao celebrar a Páscoa, Jesus, em Mateus capítulo 26, ele institui a nova Páscoa, a Páscoa da libertação total do mal, do pecado e da morte, numa aliança de amor de Deus com a humanidade. A nova Páscoa não era uma libertação política do poder dos romanos, como os judeus esperavam. Poucos entenderam que o reino de Deus transcende o aspecto político, histórico e geográfico.
Quando cremos em Cristo como Salvador, temos uma libertação espiritual, uma libertação da nossa alma. Amém, irmãos? Digam amém. Amém. Se você crê nisso, né? Então, o que é a Páscoa? Quem é a Páscoa? Hoje, ao pensarmos na Páscoa, nós não temos mais que sacrificar um cordeiro, pois Cristo se deu em sacrifício uma vez por todas. Ele é o cordeiro pascal. Ele se deu em sacrifício, e como cordeiro pascual, para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime. No lugar da celebração festiva, com um cordeiro imolado, pães asmos e ervas amargas, foi dado ao cristianismo a ceia do Senhor, instituída pelo próprio Jesus quando reuniu com seus discípulos para comer pela última vez, um pouco antes da sua crucificação, como já falei em Mateus capítulo 26. Então está instituída a ceia do Senhor. Irmãos, só queria aplicar algumas coisas sobre isso. Primeiramente, vimos que os hebreus, eles tiveram garantia de vida, eles tiveram proteção contra a morte do primogênito em suas casas. Por quê? Porque nos umbrais de suas casas havia o sangue do cordeiro aspergido. Assim podemos dizer, irmãos, que aquele que faz a sua profissão de fé em Cristo Jesus para a salvação, tem garantia de vida eterna, e a morte não tem poder sobre ele. Por quê? Passou da morte para a vida, como nós já vimos. Segundo, assim como aquele povo teve confiança de que a morte não chegaria até a sua casa, que eles estavam protegidos, também sabemos que podemos confiar que estão seguros no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você está seguro nele? Ele nos garante perseverar até o fim. Então, alguns dizem que a gente pode perder a salvação, mas nós estamos seguros em Jesus Cristo, nós estamos seguros em nós mesmos. Terceiro, entendemos também que como Deus providenciou um modo de salvação ao povo hebreu, através do sangue do cordeiro imolado, a salvação de todo aquele que crê também é a providência de Deus, que pela sua infinita graça e misericórdia sacrificou o próprio Filho. O homem, ou a pessoa em si, não tem participação, não tem mérito algum na salvação. É obra de Deus. Então, você está aqui nessa noite, eu não sei da sua vida, muitos eu não conheço. Você pensava que a Páscoa era apenas uma festa onde se comia ovos de chocolate, que era simbolizada pelos coelhos, mas agora você entendeu o verdadeiro significado dela, porque a Páscoa é o próprio Senhor Jesus Cristo, morrendo, sendo sepultado e ressuscitando. E se você entende que Cristo é a Páscoa, e se é assim, você precisa confiar nele, se ainda não confia, para chegar ao céu, pois somente ele pode libertar da escravidão do pecado. Saibam, irmãos, que por causa da ressurreição do Senhor Jesus é que nós podemos ter certeza que vamos ressuscitar um dia. Você crê nisso? Você está firme nesse pensamento, convicto de que vai com Ele? Se essa é a convicção do seu coração, então se alegre nessa esperança. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por tempos difíceis em nossas vidas, o qual nós chamamos de vale, e muitas vezes nós nesse vale ainda nós conseguimos
nos alegrar. Por quê? Porque a nossa esperança é na vida vindoura, no que há de vir, e não naquilo que estamos passando aqui agora. E é essa esperança que Cristo nos dá, de que nós vamos um dia estar com Ele. Então isso deve alegrar os nossos corações, mesmo quando estivermos no vale da sombra da morte. Nós precisamos recorrer a esse pensamento: Cristo morreu por mim e eu estou com a minha passagem garantida para o céu. Não porque eu mereço, ou porque eu sou melhor, ou porque eu vou na igreja batista, na igreja bíblica dos irmãos. Coincidentemente lá a igreja de São Joaquim era IBI também, Igreja Batista Independente. Nós não saímos da igreja, nós continuamos na mesma igreja. Então, irmãos, nós temos que alegrar nessa esperança, e nós temos que cantar como aquele hino antigo, né? Que segurança sou de Jesus, e já desfruta as bênçãos da luz. Amém, irmãos? Amém. Que assim Deus abençoe os irmãos, que realmente cada um tenha firme em seu coração essa esperança que Ele nos dá. Amém, irmãos? Obrigado.